Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma breve catequese, onde gostaria de falar hoje um pouco sobre a metanoia. Metanoia, não apenas no significado, mas a metanoia que nós realizamos na igreja. Chamamos de metanoia sempre quando nós fazemos o sinal da Santa Cruz, quando a traçamos em nosso corpo com as nossas mãos. E realizamos a metanoia quando entramos na igreja, quando veneramos os ícones, quando veneramos as portas reais. Durante toda a liturgia, durante todos os ofícios, fazemos metanoias, pequenas e grandes metanoias. Nas grandes metanoias, nós fazemos o sinal da cruz e fazemos uma reverência até o chão. Colocamos a face no chão. E não só a metanoia é uma oração com o corpo, mas também o próprio significado da palavra metanoia é muito importante. E é muito importante principalmente porque muitos estão vindo à Igreja Ortodoxa e muitos estão dentro da Igreja Ortodoxa sem metanoia. E a metanoia que eu estou falando não é simplesmente a reverência, o sinal da cruz que nós realizamos ao entrar na igreja, ao venerar os ícones, ao venerar o iconostácio, as portas reais. Não é só a questão das metanoias que nós realizamos nos ofícios, nas liturgias. Metanoia significa mudança de mente. Uma palavra grega, metanoia. Mas, para o português, de forma simples, é mudança de mente. É mudança de comportamento. Mudar a mente, mudar a visão, mudar a cosmovisão, o entendimento, a atitude. Como resume São Paulo, pela fé tornar-se uma nova criatura. Pois pelo batismo nós renunciamos ao nosso eu antigo e nos comprometemos na igreja a ser uma nova criatura, um cristão, um seguidor de Cristo. Um cristão ortodoxo que é batizado não mais para viver de acordo com as suas paixões, mas é batizado e entra no corpo de Cristo para viver segundo a igreja, segundo o Evangelho, segundo a fé. E muitos estou vendo entrando na igreja, participando na igreja, achando que a igreja ortodoxa é apenas um fã-clube exclusivo. A igreja ortodoxa, a ortodoxia, não se trata de uma igreja exótica, de um fã-clube exclusivo, mas se trata do corpo de Cristo. Se trata da verdadeira fé revelada pelo próprio Deus, na pessoa de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo, aos seus santos apóstolos, que preservaram essa verdade. E esta verdade que foi preservada pelos padres dos concílios ecumênicos e que é preservada por todos os verdadeiros cristãos ortodoxos, que confessam verdadeiramente conforme a igreja e não conforme as paixões. Ser cristão ortodoxo é mudar de mente. Não é apenas rezar de forma diferente. Não é apenas ter uma liturgia diferente. Não é apenas se vestir de forma diferente. Mas ser cristão ortodoxo é ter uma mudança de mente, é ter uma mudança de espírito, é ter uma mudança de vida. Uma mudança de tudo aquilo que nós somos. Muitos entram na igreja ortodoxa, mas ao invés de rezarem como ortodoxos, de se portarem como ortodoxos, ainda se portam como se fossem de outras igrejas. Querem ser ortodoxos papistas. Querem ser ortodoxos protestantes. Querem ser ortodoxos marxistas. Querem ser ortodoxos de todo tipo de falsidade. Querem ser tudo dentro da igreja, menos cristão ortodoxo. Menos um cristão ortodoxo genuíno, verdadeiro, que confessa uma fé ortodoxa, que reza como ortodoxo, que pensa como ortodoxo, que professa a fé como um cristão ortodoxo. Não conhecem a igreja. E conhecer a igreja não é simplesmente postar trechos
desejos dos santos padres nas redes sociais. É de fato vivenciar a fé na prática, no dia a dia, cumprindo a regra de oração que nos é passada pelo Pai Espiritual, frequentando e participando da divina liturgia, dos ofícios da igreja, recebendo o corpo e sangue de Cristo, confessando os pecados, vivendo uma vida cristã ortodoxa. Pois, ainda que pecadores, ainda que cheios de pecados, devemos viver na igreja, não fora dela. E não podemos vir à igreja ortodoxa carregando convicções que não são ortodoxas. Se eu quero ser cristão ortodoxo, a fé que eu vou confessar é a fé ortodoxa. Não é o protestantismo, não é o catolicismo romano, papista, não é o espiritismo. Não é nada que não seja ortodoxia. Se você entra na igreja é para professar a fé da igreja, não é a sua fé. A ortodoxia não é o que você quer. A ortodoxia não é o que você pensa. A ortodoxia é o que é. Ela é o corpo de Cristo, um corpo vivo e orgânico, cheio da graça e do Espírito de Deus, o qual nós conhecemos na prática e na obediência. No último congresso que participamos, uma das coisas que nosso pai espiritual, nosso pároco, Padre Quiril, falou, é algo que nós devemos guardar no coração, quando ele diz que o mundo sempre fala, nos filmes, nas músicas, nos poemas, nas histórias, nas novelas, sempre tem aquela história, siga o seu coração. Porém, nós não devemos seguir o nosso coração. Pois se de fato somos cristãos, nós sabemos que nosso coração é perverso. Nosso coração é doente. Muitas vezes o nosso coração abriga muitas paixões e muitos pecados demoníacos que nos separam de Deus. O nosso coração é doente. A nossa mente, o nosso intelecto é doente. E muitas vezes muitas vezes se escraviza nas paixões, e nós não podemos nos mover, especialmente dentro da igreja, movidos pelas paixões, movidos por um intelecto obscurecido, por um coração obscurecido pelo pecado. A certeza das coisas nós não encontramos na nossa cabeça ou no nosso coração, mas a certeza das coisas nós encontramos na fé verdadeira, que foi dada pelo próprio Deus aos seus apóstolos, que é guardada pela igreja. É na igreja que nós encontramos a verdade, para nós e para o mundo. Somente na igreja, somente na verdadeira fé que foi dada pelo próprio Deus, que foi revelada por Cristo à sua igreja. Não é a nossa cabeça, não é o nosso coração, não são as nossas ideias, não é a nossa criatividade. Não estamos na igreja para sermos criativos. Não estamos na igreja para sermos a última bolacha do pacote. Mas nós estamos na igreja para participar do corpo e sangue de Cristo. Para purificar o nosso coração e a nossa mente, o nosso intelecto, das paixões que nos separam de Deus. E para, através dessa mudança de mente, adquirindo uma mente, uma forma de vida ortodoxa. Pois como diz o bem-aventurado Padre Serafim Rose, em um de seus escritos, onde ele fala dos cristãos que perderam o sabor do cristianismo. Cristãos sem sal. Cristãos que não conhecem a igreja, que não conhecem a fé da igreja, e que, ao invés de abandonar a velha mentalidade e adquirir a mentalidade da igreja ortodoxa, seguem carregando, pendurada, como penduricalhos, seguem carregando ainda convicções, uma mentalidade, uma visão, uma teologia ocidental que nada tem a ver com a ortodoxia. Se você vem para a igreja ortodoxa, venha para ser cristão ortodoxo. Venha para rezar como ortodoxo. Venha para aprender a pensar como a igreja. Aprender a pensar como os santos padres. Aprender a rezar como eles. Não para fazer as coisas do seu jeito. Do seu jeito você vai para o inferno. O nosso jeito nos leva para o inferno.
O nosso jeito nos leva para longe de Deus. Isso desde o Éden. Pois os nossos primeiros pais, Adão e Eva, quiseram tornar-se como Deus, não pelo jeito de Deus, não pelo ordenamento de Deus, mas pela tentação da serpente, pela tentação do inimigo. Quiseram ser como Deus pelo seu próprio jeito, pela sua própria vontade. E dessa forma, querendo ser como Deus, pela sua própria vontade, pelo seu próprio jeito, perderam a sua semelhança com Deus. Perderam a graça de Deus. Perderam o Éden. E a nossa natureza se tornou uma natureza mortal, obscurecida, inclinada ao mal. E uma natureza doente, uma mentalidade doente, um intelecto doente, porque nosso espírito, nosso luz está doente, obscurecido pelas paixões. E o caminho da igreja é o caminho da purificação. A purificação e a iluminação, a deificação do nosso intelecto, da nossa mente e do nosso corpo, de todo o nosso ser. Então, venha para a igreja ortodoxa, se é sua vontade ser cristão ortodoxo, venha sabendo que para ser cristão ortodoxo, você precisa de metanoia, você precisa de conversão, de mudança de mente. E quando eu digo mudança de mente, não é apenas rezar de forma diferente, não é apenas se vestir de forma diferente, ter orações diferentes, ir a uma igreja diferente, participar de um grupo exclusivo que ninguém mais participa. Não. Ser cristão ortodoxo é ter a mente dos santos padres, é ter a mente, o pensamento dos santos apóstolos, é ter a mente da igreja, é trocar a nossa mente e os nossos desejos obscurecidos pela fé verdadeira. O que guia a nossa vida, o que guia os nossos passos, o nosso comportamento, a nossa oração, o nosso dia a dia, os nossos afazeres em casa, no trabalho, ou seja o que for. O que deve guiar o nosso proceder é a verdadeira fé que nos foi dada por Deus, e não a sua cabeça. Não é a sua mente, não é o seu intelecto, mas é a igreja, é a fé que foi revelada e que foi entregue pelo próprio Deus. É esta fé que nos purifica, que nos ilumina, que nos santifica, que nos garante a deificação, a união com Deus, em seu corpo, em seu sangue. Não apenas sermos redimidos pela culpa, mas mais do que isso, participarmos da natureza divina, como nos ensinam os santos apóstolos e os santos padres, é a verdadeira fé. Então, quer ser cristão ortodoxo? Quer viver como cristão ortodoxo? Então, de fato, viva como cristão ortodoxo. Realize a metanoia. Hoje em dia está faltando muita metanoia, não somente aos fiéis, mas especialmente a muitos daqueles que são padres, às vezes até bispos, que não professam uma fé ortodoxa, que estão dentro da igreja, adulterando o seu ministério, adulterando a forma de proceder, se deixando levar pelas tendências de outras igrejas. Não somos cristãos para seguir as modas que aparecem em outras igrejas. Somos cristãos ortodoxos para seguir a fé ortodoxa. É através dessa fé que nos unimos a Deus e não de outra. Todos nós, seja fiel, padre, bispo, diácono, hipodiácono, clérigo ou leigo. Um cristão ortodoxo que perdeu o sabor do cristianismo. Um cristão ortodoxo que não tem mente ortodoxa é um falso ortodoxo. Muito pior do que um papista, muito pior do que um protestante, muito pior do que um pagão. Porque se os pagãos, se os hereges estão fora da igreja, aquele falso ortodoxo está sendo herege dentro da igreja. E isto é muito pior do que ser herege fora da igreja. Então, que o Senhor nos conceda a metanoia. Que o Senhor nos conceda a mentalidade e a forma de vida, a forma de oração, uma vida, um comportamento, um espírito ortodoxo, cristão ortodoxo, baseado na verdadeira fé, baseado nos santos padres. Que tenhamos a fé verdadeira, com o sabor da ortodoxia,
regada ao arrependimento, regada à obediência, à verdadeira fé, aos seus padres, à Santa Igreja e aos nossos verdadeiros pastores que se mantêm firmes diante de Deus, que se mantêm de pé como ortodoxos, diferente daqueles que se inclinam, que se curvam, não por humildade, mas por fraqueza e por covardia diante deste mundo. Que o Senhor nos conceda essa metanoia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.